Capítulo 8, continuação. O ideal não é evitar o sexo ou transcendê-lo. O ideal é reavaliar a própria sexualidade, reavaliar a própria essência daquilo que os seus corpos físicos fazem quando vocês praticam sexo e experimentam estados orgásmicos. Está começando a haver maior liberdade de movimento e experimentação com a expressão sexual. Vocês se lembram dos anos 60? Quem poderia esquecê-los? As mulheres jogavam fora os seus sutiãs e os seios estavam na moda. Nos últimos 15 e 30 anos, as mulheres começaram a se sentir mais à vontade, tomando banhos de sol nuas ou de topless. As pessoas exploraram-se sexualmente e as coisas de natureza sexual começaram a ser cultivadas e desenvolvidas. Nos últimos anos, houve um retrocesso, um temor da sexualidade. As pessoas estão se afastando da sexualidade. Eu não compreendo essa força. Junto-me a alguém e o momento parece absolutamente excitante. É como se eu tomasse uma centena de sundaes e não engordasse. Mas depois não me sinto tão bem. Intimidade, honestidade e compromisso são essenciais a boas experiências sexuais. Vocês precisam ser capazes de ser vulneráveis e abertos aos olhos um do outro. Então, a atividade sexual terá uma vibração mais elevada. Exatamente como houve grande experimentação como resultado da energia que foi solta nos anos 60. Haverá grande experimentação com a sexualidade nos anos 90 e, para a maioria, ela envolverá a exploração espiritual. Praticar o celibato está bem, desde que isso não signifique que o sexo está fora. O celibato é bom, quando significa que a experiência sexual está sendo tensionada e reconsiderada. Está sendo colocada de lado por um tempo, porque a sexualidade é mal interpretada. E afastando-se dela, talvez possa ser observada. Se vocês já subiram uma montanha, sabem que é muito diferente estar na montanha e não na planície, olhando para ela. Isso é o que algumas pessoas estão fazendo. Estão olhando para a montanha e não estão se sentindo privadas de algo por não estarem na montanha. Estão fazendo uma reavaliação do que é a sexualidade, do que é o amor, quem são elas e quais os valores que estão estabelecendo para si mesmos. A sexualidade é um dos aspectos mais íntimos da vida de vocês. Contudo, a maioria das pessoas deste planeta faz sexo sem qualquer intimidade. É uma função como colocar óleo num carro. Preciso de sexo? Venha. Homens e mulheres agem da mesma forma. Nosso ponto de vista é que a razão de vocês terem sido desviados da própria sexualidade foi que, se começassem a fazer sexo sem medo, descobririam que ele é um portal para a consciência superior. A própria força vital que vocês podem usar para procriar pode também ser usada como um passeio num tapete mágico para outros domínios da existência. Finalmente, as fitas de DNA serão lidas na íris do olho. Quando vocês fazem sexo com outra pessoa e olham nos olhos um do outro, lançam um ao outro para outras realidades. Vocês podem usar também a respiração e a imaginação para começar a girar a energia. As energias são semelhantes à força que coloca naves espaciais na órbita do planeta. A energia que faz subir os assim chamados veículos espaciais e os faz viajar. A energia da expressão sexual pode liberar vocês e fazê-los viajar. O sexo é o evento final de algo especial e planejado. Precisa também ser muito espontâneo, mas em sua espontaneidade tem sua própria abordagem e apreciação ritualista. O amor é um ingrediente que une os corpos, sejam eles masculino e masculino, feminino e feminino ou masculino e feminino.
O corpo foi projetado para o encontro do masculino com o feminino. Isso é bastante óbvio, o encontro das polaridades. É uma questão de biologia, embora digamos que não há nada de errado na união de pessoas de vibração semelhante. É isso que eles estão trabalhando para aprender sobre si mesmos. Não se deve julgar. A experiência maior vem quando há amor, quando os olhos estão abertos e quando há compromisso. Então vocês podem começar a viajar. A sexualidade assumirá um valor totalmente diferente e tornar-se-á uma das mais poderosas forças discutidas à medida que as mudanças na Terra se tornarem mais pronunciadas. Enquanto a sociedade em que vivem se desintegra, vocês irão querer reavaliar tudo. Desejarão estar próximos, estar comprometidos e ter um parceiro com que possam contar. Conforme se tornam conscientes da extensão da vida e compreendem que tudo está acelerando, finalmente experimentarão grandes movimentos de rejuvenescimento. Os parceiros que vocês escolherem serão parceiros que vocês conhecem há dezenas de milhares de anos. Na maioria dos casos, abrir-se para a intimidade é mais fácil para as mulheres do que para os homens, simplesmente porque as mulheres lidam melhor com as emoções. Como humanos, vocês estão sempre buscando a vibração do êxtase, do amor e da conexão, resultante da expressão emocional. Vocês não podem acessar a frequência sexual do êxtase e do amor sem sentimentos, pois a sexualidade é sentimento. Muitas pessoas encontram-se numa busca desesperada dessa frequência e nem mesmo sabem que a estão procurando. Em seu modo ingênuo, o único caminho que conhecem é a busca da expressão sexual. Se você for mulher, pode ajudar seu parceiro a se abrir, aceitando-se a si mesma e a seu próprio corpo e criando um padrão para si mesma, do tipo de homem para o qual está disponível. Você atrairá esse tipo de homem porque ele estará disposto a aprender e mudar. As vibrações masculinas, em geral, estão muito confusas nesses tempos sem saber ao certo o que é sua identidade. Os homens irão verificar que precisam atrair para si mesmos aquelas que irão integrá-lo nessas mudanças. Quanto mais as mulheres estiverem estabilizadas em seu amor pelos próprios corpos e em sua vontade de saber o que desejam e quais são as próprias intenções, mais fácil será para os homens. Muitas mulheres durante muitos anos mantiveram as bocas fechadas e ficavam felizes simplesmente por terem um encontro nas noites de sábado. Elas não criavam nenhum padrão para os homens alcançarem. Com a ativação da energia da deusa e a compreensão da forma feminina completa, como ela foi projetada para ser, cria-se um novo padrão. As mulheres precisam aprender a falar sobre seus sentimentos e desejos, para que seja criado um novo padrão de experiência. Então, será mais fácil para os homens abrirem os próprios centros do sentimento, experimentarem as próprias emoções, levar a energia sexual através dos chakras e confortavelmente experimentarem uma intimidade maior do que jamais imaginaram ser possível. Essas coisas levam tempo. As mulheres foram levadas a não falar por tanto tempo, assim como os homens a não sentir. Que tais mudanças não ocorreram da noite para o dia. Sejam pacientes uns com os outros. Tenham compaixão por todas as pessoas e por aquilo que estão passando. Vocês têm muita coisa a compartilhar e ensinar umas às outras. Um dos maiores tabus da sociedade em que vocês vivem tem sido o sexo oral. Já dissemos que a substância do poder da mulher é o sangue, enquanto a do homem é o esperma. O esperma transporta uma tremenda quantidade de dados, enquanto o sangue pode ser comparado a um elixir de cura, uma fonte de vida. Ambos oferecem revitalização e rejuvenescimento.
Quando compartilham essas substâncias numa relação de amor, compartilham de maneira suprema os próprios poderes secretos. É a suprema fusão das próprias identidades, de modo que possam se lembrar quem são e por que se uniram nesta vida. Conforme as mulheres se tornam conscientes dos mistérios do sangue, muitas farão coisas extremamente criativas com o próprio sangue. Aprenderão que o sangue não é uma coisa horrível, fedorenta, feia e má, e que ele possui muitos mistérios. Brincarão criativa e respeitosamente e sem qualquer vergonha com essa substância, para verem o que podem fazer com ela. Isso também acontecerá em relação ao esperma. Quando vocês ingerem essas substâncias, criam uma profunda ligação. É como beber os segredos e a soma total dos indivíduos dos quais são provenientes. Novamente afirmamos aqui que sem o ingrediente do amor, vocês nunca alcançarão esse estado exaltado de realização. Quando vocês se encontram num estado de amor e confiança, o compartilhamento, a ingestão e o uso desses fluidos abrem os portais mais profundos da memória, da ligação e da intimidade. Vocês vão para além daquilo que é chamado segredo. Muitas pessoas são incapazes de sustentar esse estado por qualquer extensão de tempo. Elas se aproximam dele e podem experimentá-lo, porém não são capazes de levar a termo a fase seguinte da intimidade, aquela que ultrapassa o físico. A intimidade proveniente desse compartilhamento é profunda. O que vocês experimentam e o que é revelado é muito profundo. É preciso amor e muita preparação para usar essas substâncias adequadamente. Mantenham a clareza da intenção, enquanto fazem experiências com essas coisas e irão se abrir para novas avenidas nesse percurso. Sugerimos que os casais que fazem sexo tenham um objetivo em relação à própria atividade sexual. Isso não tira a espontaneidade do ato. Não significa que tem de se organizar, estruturar e marcar hora. Enfim, todo um processo antes de se unirem. Conforme desenvolvem a intimidade, a atividade sexual não ocorre apenas quando os seus hormônios estão zumbindo. A expressão sexual ocorre continuamente. Ao entrarem no mercado, vocês podem conversar sobre a própria sexualidade. Não tem de restringir essa experiência ao dormitório ou quando estão tomando um drink, ou dentro de certos limites de desempenho. Vocês vão ser impregnados dessa energia. É parte daquilo que irá treiná-los a respeito da própria divindade. É algo essencial. Vocês não compreenderão o que é ser um deus ou uma deusa sem a experiência sexual. Não completamente, porque são humanos, e isso faz parte do projeto de seus corpos. Todas as criaturas deste planeta têm alguma espécie de expressão sexual, algum método para se excitarem e se reproduzirem. Vocês não compreendem como duas moscas podem simplesmente tocar as antenas e excitar uma a outra. As criaturas da terra, plantas e animais, estimulam umas às outras e se transportam para estados elevados de atividade sem se reproduzirem. Conservem esta imagem. É preciso que compreendam e não tenham medo da própria sexualidade. Não deixem que sua sexualidade fique fora de moda por temerem a força vital que possuem. Conforme vocês formarem pares, haverá muito mais conversas livres e descobertas da sexualidade. Com o tempo irão ver que isso será muito bom. Ninguém questionará o assim chamado ponto de vista moral, porque vocês nem mesmo se qualificarão para esse tipo de aula se não compreenderem sobre o que ela versa. Versa sobre sexo espiritual. Há muitas coisas a esperar da arena sexual.
Permaneçam abertos, avaliem suas crenças atuais sobre a sexualidade e explorem os próprios limites. A sexualidade é um direito inato e a herança dos seres humanos. É a dádiva que receberam dos deuses. Exercício energético. Respire profundamente e relaxe. Imagine luz carregada de partículas enchendo os seus pulmões e penetrando o seu corpo. Encontre o local em que você se ajusta à própria atenção e encontre a parte de si mesmo que observa quem você é. Agora, dirija a energia através de sua respiração e de seu corpo até um nível subatômico. Preencha esse local de luz. Simultaneamente, sinta a energia ao seu redor, permanecendo muito quieto, sustentando os seus ideais. Imagine 12 chakras abrindo-se em cor e luz, girando dentro e fora de seu corpo. Sinta a energia que flui entre os seus chakras e tenha a intenção de se abrir para os códigos, segredos e mistérios sexuais armazenados dentro de seu próprio ser, através das qualidades transformadoras do ouro. Ouça bem atentamente para discernir quaisquer sons com os quais o seu corpo ressoe. Siga esses sons e imagine-se deitando numa mesa de ouro de 24 quilates. Qualquer que seja a imagem que venha à sua mente, sustente-a. Olhe atentamente para a mesa. Sinta o corpo deitado sobre a mesa de ouro, absorvendo o calor do ouro. O ouro é um condutor de primeira. Imagine a mesa de ouro transmitindo códigos de impulsos elétricos para todas as células do seu corpo. Você está em paz, deitado nessa mesa. Os seus guias e seu eu superior estão ao redor, supervisionando-o e observando-o. Você está muito relaxada, num lugar dentro de seu corpo onde há espaço profundo. Nesse espaço, você está sentindo a luz do ouro e vendo as pulsações da eletricidade, conforme se movem através de um espaço muito iluminado dentro de seu corpo, enquanto você permanece deitado na mesa de ouro. Os 4 cantos da mesa, de forma retangular, agem como pontos de ancoragem através dos quais a energia entra. Mantenha-se nessa consciência subatômica e experimente a transferência de energia elétrica num nível subatômico. É como se imensos dardos de luz se movessem de um planeta a outro. São cargas elétricas que se movem entre os átomos. Você está aquecido e é estimulado por um som que o chama e o embala. Você está fascinado por esse espaço em seu corpo, como se estivesse assistindo a uma tempestade elétrica numa campina imensa. As luzes e flashes dessa energia elétrica recarregam as menores partículas de seu corpo, que começam a se tornar vivas e a se lembrar da própria identidade. Veja-se rodopiando por todo o seu corpo, alegremente, encontrando os átomos que estão acordando. Sinta seu corpo mandando você ter vontade, inteligência e desejo de trabalhar em cooperação
com qualquer direção que você escolher. Sinta-se entusiasmado com essa descoberta, enquanto se apresentam interminavelmente novas possibilidades. Permita-se aprofundar-se no relaxamento e na confiança, rendendo-se a um processo que o reorganizará e lhe oferecerá um sentido e um propósito maiores ao seu eu sexual, sensual. Afunde num macio travesseiro de memórias, experimentando-se como ser valioso e refletindo o seu valor e apreço pelos outros. Neste momento de liberação, imagine algo que trará significado à sua vida e que será uma contribuição ao planeta, alcançando muitas pessoas. Sinta o estímulo elétrico, suave, contínuo, e à noite, quando dormir, sonhe que se encontra sobre a mesa de ouro e viaje para as visões transformadoras de valor sexual.